Fala galera, aqui é o Felipe e hoje a gente vai finalmente entender o verbo to be. Antes de começar a falar desse verbo aí que ainda é uma dúvida de tanta gente, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. A gente sabe que o ensino de inglês nas escolas do Brasil ele é bem deixado de lado, né? Ele inclusive é parte da grade curricular, inclusive de escolas públicas, ou seja, todo mundo que passa por uma escola no Brasil, em teoria, deveria aprender inglês. Mas a realidade claramente não é essa, né? Afinal, 5% só da população do país se considera falante de inglês. E uma das grandes piadas aí dessa falha é o verbo to be, né? A gente ouve muitas pessoas falando, nossa, cheguei no ensino médio e ainda estava aprendendo o verbo to be. Ou, nossa, não sei nada de inglês, não sei nem o verbo to be. Acaba que nas escolas, como a gente sempre retorna a esses degraus mais iniciais do aprendizado do inglês, a gente aborda o verbo to be inúmeras e inúmeras vezes, mas nunca de uma forma que as pessoas realmente entendem. Então tem muito essa piada ao redor de ter estudado anos de inglês e não saber nem o verbo to be, que é uma parte bem inicial do inglês. Então hoje eu vou tirar essa dúvida aí que já deveria ter sido tirada muitos anos atrás e vou explicar para vocês definitivamente o que é o verbo to be e como usar ele em frases afirmativas tanto no presente quanto no passado, tá? Eu não vou entrar aqui em negativas e nem interrogativas pra gente deixar isso para um outro vídeo e também não confundir vocês. Então já pega seu caderno e sua caneta para poder anotar tudo que eu vou te dizer nesse vídeo aqui, salva esse vídeo para poder ver depois e já manda pro seu amigo que tá querendo aprender inglês ou que tá começando agora. Então, antes de qualquer coisa, o que significa o be, né? Esse verbo aí tão utilizado no inglês. Normalmente, quando a gente fala desse verbo, a gente fala to be, e não só be. E por que isso acontece? Acontece porque no inglês, quando a gente está falando de um verbo no infinitivo, a gente normalmente coloca esse to na frente dele. E se você não está lembrando o que é infinitivo, fica tranquilo que eu vou te explicar. O infinitivo nada mais é do que aquela forma base do verbo, que em português é quando ele está terminado em ar, ir, como acontece em comer, dormir, voar. Em inglês, para a gente poder falar o verbo nessa forma, a gente vai falar to eat, né, que seria comer, to sleep, que seria dormir, to fly, que seria voar. E o mesmo acontece com o to be, que no caso vai significar em português ser ou estar. Então, exatamente, tanto a ideia de ser quanto a ideia de estar, elas vão estar ali juntas nesse mesmo verbo. Então, por exemplo, se eu digo, eu estou feliz, nós estamos em Paris, ele é um advogado. Todas essas ideias são apresentadas ali pelo verbo to be. E assim como no português, o verbo vai mudar de acordo com a pessoa com quem ele está concordando, né? Então, quando eu falo eu estou feliz, o verbo vai aparecer como estou porque ele está concordando com quem? Com o eu. Então, eu estou. Se eu estou falando, por exemplo, nós estamos, ele agora vai aparecer como estamos porque ele está concordando com nós. Então, eu estou, nós estamos, ela está. E aí você percebe que o verbo vai mudando de acordo com a pessoa com quem ele tem que concordar. Mais uma notícia boa já para aliviar vocês, fiquem tranquilos que a quantidade de formas que esse verbo toma em inglês nem se compara com a quantidade de possibilidades que existem no português. São pouquíssimos os tópicos, se é que existe algum, em que o inglês vai ser mais complexo e ter mais possibilidades do que o português. O inglês tende a ser uma língua bem mais simples que o português. A dificuldade principal é porque não é nossa língua nativa, mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você conseguiu aprender português na sua vida, você vai aprender o inglês. Para ficar mais tranquilo da gente entender essas formas com que o verbo to be pode aparecer, eu vou dividir os pronomes em 3 grupos, tá? Os pronomes que são ele, ela, eles, você. Então vamos lá ver quais que são esses grupos. No grupo 1, eu vou colocar o pronome eu, tá? Eu, que em inglês vai ser I. Então, o grupo 1 só tem esse pronome, não tem mais nenhum. Então é só guardar essa ideia de que eu sou egoísta, eu quero ficar nesse grupo sozinho, só tem eu aqui. O grupo 2, a gente vai ter os pronomes he, she e it. He, she, it. Que vão significar ele, ela e o it não tem uma tradução. O it, ele é usado em inglês para se referir ao que não é humano. Então, animais, objetos, tudo que a gente não pode chamar nem de ele nem de ela em inglês. A gente se confunde um pouco na hora de trazer isso para o português, porque aqui no Brasil, tudo que a gente chama de it em inglês, a gente vai chamar de ele ou ela. Porque todos os nossos objetos, tudo ao nosso redor, no português tem gênero. Então, se a gente tem, por exemplo, o cachorro e a mesa, o cachorro é masculino, a mesa é feminino. Em inglês, ambos vão ser chamados de it, porque o cachorro não é humano
e a mesa é um objeto. Então existe essa diferença bem grande aí entre o inglês e o português, e é por isso que a gente não tem uma tradução direta para it. Então o segundo grupo, he, she e it. E o terceiro grupo vai ser composto por you, we e they. You, we, they. O you vai significar você ou vocês, tá? O you ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. O we vai significar nós, tá? Então, we, nós. E they vai significar eles ou elas, tá? Também tanto para o masculino quanto para o feminino. Para ambos os casos, você vai usar o they. Agora, como que o verbo to be vai se comportar com cada um desses grupos? Vamos ver? Com o grupo 1, que é o grupo que tem só o I, né? Que no caso é eu. Então, com I, ele vai aparecer como am. Am. Então, I am. I am. No grupo 2, que é o grupo do he, she e it, ele vai aparecer sempre como is. Is. Então, he is, she is, it is. Tá? Então, sempre como is. No grupo 3, que é o grupo do you, we e they, ele vai aparecer sempre como are. Are. Então, you are, we are, they are. Então, I am, he, she, it is, you, we, they are. Viu só como é que é tranquilo? No presente, o verbo to be só vai aparecer nessas três formas, que é o am, o is e o are. E agora você já sabe, né, com qual pronome cada uma das formas vai concordar. Vamos então agora para alguns exemplos, só para vocês poderem ver isso em prática, beleza? I am happy. I am happy. Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be ele pode significar tanto ser quanto estar? Então, nesse caso aqui, o I am happy, ele pode estar tanto trazendo a ideia de que eu estou feliz nesse momento, como ele também pode trazer a ideia de que eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Então, isso vai depender aí do contexto do que está sendo falado. Então, I am happy. He is happy. He is happy. Aqui a gente já tem o verbo to be mudando, né? Porque agora a pessoa da frase é o he e não é mais o I. Então, he is happy, a mesma coisa. Tanto ele é feliz quanto ele está feliz. Vai depender aí do contexto. She is happy. She is happy. We are happy. We are happy. You are happy. You are happy. Agora, pra gente brincar com alguns outros vocabulários. I am a doctor. I am a doctor. She is very tired. She is very tired. We are friends. We are friends. You are hungry. You are hungry. Lembrando aqui que o you ele pode significar tanto você quanto vocês, né? Então, nesse caso aqui, eu posso estar falando no singular e posso estar falando no plural. Vai depender do contexto, né, no qual essa frase apareceu. Então, aqui a gente encerra o verbo to be no presente. Vamos falar, então, dele no passado agora. O equivalente em português seria o passado dos verbos ser ou estar. Então, por exemplo, eu era feliz. Eu estava feliz. Nós éramos estudantes. Eles estavam perdidos. Tá, mas em inglês, como é que a gente vai falar isso? Eu tenho uma ótima notícia pra vocês, que é o seguinte, para falar do passado do verbo to be, a gente não vai nem ter mais 3 grupos, agora a gente só vai ter 2 grupos. O que quer dizer que o verbo to be no passado, ele só tem 2 formas, que é o was e o were. Então, was, were, were. E pra gente ter só 2 grupos, quer dizer que um deles tem que ter deixado de existir, né? Então lembra lá no presente que a gente tinha o grupo 1 com o I, o grupo 2 com he, she, it, e o 3 com o you, we e they? Então, agora a gente vai ter o grupo 1 com I, he, she e it. Então, I, he, she, it. E o grupo 2 segue como o mesmo grupo, o you, we e they. Então, só o I ele sai desse primeiro grupo e agora ele passa a ser desse segundo e a gente só tem 2 grupos. Com o I, he, she e it, o verbo to be vai aparecer como was. Was. Então, I was, he was, she was, it was. E com o you, we e they, ele vai aparecer como were. Were. Então, you were, we were, they were. Então, pegando aquelas mesmas frases que eu dei de exemplo no presente, vamos ver como é que elas ficam, então, no passado. Então, antes eu tinha I am happy no presente. Agora eu vou ter I was happy. I was happy. Porque eu coloquei no passado. Antes eu tinha he is happy. He is happy. E agora eu vou ter no passado he was happy.
He was happy. She was happy. She was happy. We were happy. We were happy. Né? No presente a gente tinha we are happy. Agora no passado, we were happy. You were happy. You were happy. I was a doctor. I was a doctor. She was very tired. She was very tired. We were friends. We were friends. You were hungry. You were hungry. E é isso, galera. É isso que é o verbo to be. Falei pra vocês que não era tão complexo assim. Com esse vídeo aqui a gente conseguiu passar aí no significado dele, nos usos dele no presente e também no passado, mas eu de qualquer forma vou voltar com outro vídeo aqui pra poder passar pra vocês tanto as negativas quanto as interrogativas também no presente e no passado, que são formas também muito úteis da gente aprender esse verbo. Afinal, o verbo to be vai ser usado em praticamente qualquer frase que a gente falar em inglês. Então não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e também sugestão para próximos vídeos. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição e não esquece também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo para ajudar aí com o nosso engajamento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.